Mais uma aula de ciências começando e hoje iremos estudar as ligações iônicas, que são aquelas ligações que ocorrem entre um metal e um não metal. Vamos partir da formação do cloreto de sódio, que é uma substância conhecida como sal de cozinha, aquela substância que se usa para salgar os alimentos e também preservá-los, ok? Olha só, o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, é formado por dois elementos químicos. É formado pela união de dois elementos químicos. Quem são esses elementos químicos? Vamos analisar aqui, ó. Acompanha aqui comigo na nossa tabela. Olha só. O cloreto de sódio, ele é formado pelo elemento químico sódio e pelo elemento químico cloro. O sódio possui número de prótons igual a 11. Significa que o número atômico dele também é 11. Então, no núcleo do próton, no núcleo do sódio, temos 11 prótons. Na eletrosfera do sódio, temos 11 elétrons. Observe que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quero lembrar que prótons possuem carga positiva. Elétrons possuem carga negativa. Se o número de elétrons é igual ao número de prótons, significa que a carga elétrica do sódio será zero, será neutra. O cloro possui número de prótons igual a 17. O número de elétrons dele também é 17, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo que está neutro. E, consequentemente, a carga elétrica dele também será zero, porque o número de prótons, que é positivo, carga positiva, é igual ao número de elétrons, que é carga negativa. Pessoal, nessa outra tabela aqui, temos os gases nobres, já apresentados em aulas anteriores, principalmente no vídeo anterior. Aqui temos os elementos químicos, o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, que são os gases nobres. Aqui temos os números de prótons deles, que é igual ao número de elétrons, e que as cargas deles, consequentemente, serão neutras, não apresentarão carga elétrica. Lembrando que, com exceção do hélio, os outros 5 elementos vão possuir 8 elétrons na última camada e, por isso, não precisam se unir ou não se unem com outros elementos químicos para formarem substâncias, porque eles apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que fica estável com 2 elétrons, ok? Gente, observe que a eletrosfera do sódio, olha aqui a eletrosfera do sódio, possui 11 elétrons. A eletrosfera do sódio está mais próxima em número de elétrons do neônio, ou seja, a quantidade de elétrons que tem na eletrosfera do sódio é quase a mesma quantidade de elétrons que tem no elemento químico neônio. Já o sódio tem 17 elétrons em sua eletrosfera. Isso faz com que ele fique mais próximo do elemento químico argônio, que tem 18 elétrons na sua eletrosfera. Gente, quero que vocês observem o seguinte, que o sódio está próximo em número de elétrons do neônio e o cloro está próximo ao argônio, com 18. Grava bem esse raciocínio, esse detalhe,
porque ajudarão vocês a compreender as próximas imagens. Conclusão dos cientistas. Pessoal, ao observar a quantidade de elétrons do cloro e do sódio quando estão formando o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, os cientistas observaram que o sódio possuía 10 elétrons. Vimos na imagem anterior que antes ele possuía 11 elétrons, mas quando formou a substância cloreto de sódio, ele passou a ter 10 elétrons. Isso foi a conclusão dos cientistas. Já o cloro, que antes tinha 17 elétrons, passou a ter 18 elétrons. Então, que conclusão a gente tira daqui? Que o sódio perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Sendo assim, o sódio continuou com 11 prótons, o número de elétrons passou a ser 10, antes era 11 e agora é 10, significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, ele ficou carregado positivamente ou negativamente? Positivamente. Por quê? Porque o número de prótons, os prótons são positivos. Então, se ele ficou com a quantidade de próton maior do que a quantidade de elétron, então ele ficou carregado positivamente. E como ele perdeu um elétron, então ele vai ficar aqui, ó, mais um. Esse mais um aqui significa que o átomo perdeu um elétron. Já o cloro, antes, tinha 17 elétrons. Mas quando ele está unido ao cloreto de sódio, formando a substância, né, cloreto de sódio, os cientistas observaram que ele possuía 18 elétrons. Ele isoladamente tem 17, mas formando a substância sal, passa a ter 18. Então significa que ele ganhou um elétron. Prótons têm carga positiva, elétrons carga negativa. Então, se ele ganhou um elétron, então a carga elétrica dele vai ser negativa, porque ele tem uma quantidade de elétron maior. Então, obviamente, ele está carregado negativamente. Como ele ganhou um elétron, então a gente anota aqui, ó, menos 1. Se ele tivesse ganho 2 elétrons, menos 2, e assim por diante. Gente, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser eletricamente neutro. Olha aqui, ele não é mais aqui, ó. Quem ganhou e perdeu não é mais eletricamente neutro e passa a ser íons. Existem dois tipos de íons. O cátion. Quando é que vai ser cátion? Quando o átomo perder elétron, ou seja, ficar carregado positivamente. Aqui, ó, o sódio. Esse Na aqui representa o sódio. Como ele perdeu um elétron, então a gente anota mais um para dizer que ele ficou com carga positiva. Então aqui, ó, mais, sinal de mais, indicando que ele está carregado positivamente. O que é que significa isso, professor? Significa que ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Então, como ele tem uma quantidade de próton maior, então ele está carregado positivamente. E quem está carregado positivamente é um íon, só que chamado de cátion, íons cátion. Já o ânion vai ser aquele átomo que ganhou elétron. No caso aqui, o cloro, ele é um ânion. Por quê? Porque ele ganhou elétron. Para anotar aqui, ó, a gente coloca o símbolo, né, Cl de cloro, e o sinal negativo. Por que o sinal negativo? Porque ele está carregado negativamente, ele está com uma quantidade de elétron maior. Então, a carga elétrica negativa dele supera a carga positiva. Então, ele está carregado aqui, ó, negativamente. Para dizer que é negativamente, utilizamos o sinal negativo aqui. Poderemos assim colocar menos 1, menos 2, menos 3, depende da quantidade de elétron que ele ganhar, tá certo? Gente, o que é um cátion? É um íon carregado positivamente, ou seja, um íon que tem carga positiva. O que é um ânion? É um íon que tem carga negativa, ou seja,
um átomo que ganhou elétrons, ok? Toda vez que você vê algo semelhante a isso aqui, ó, um sinal positivo, é porque está carregado positivamente. Sinal negativo, porque está carregado negativamente. Se está carregado positivamente, é porque tem mais prótons do que elétrons. Se está carregado negativamente, é porque tem mais elétrons do que prótons, ok? Gente, aqui temos as famílias 1A ou 1, 2A ou 2, 3A ou 13, 4A ou 14, 5A ou 15, 6A ou 16, 7A ou 17, né? Porque lembra que tem duas opções para dar nome às famílias, para indicar ou numerar as famílias. Gente, lembra das aulas anteriores que eu falei? Quem está na família 1A ou família 1 é porque tem um elétron na última camada. Dá uma olhada lá na tabela periódica e visualiza os elementos que estão na coluna 1A. E note que eles terão um elétron na última camada. Quem está na 2A, ou camada 2, na coluna 2, é porque tem 2 elétrons na última camada. Quem está no 13 é porque tem 3 elétrons na última camada. Quem está no 14 tem 4. E assim por diante. Lembra que o grupo ou família que um átomo pertence indica a quantidade de elétron que ele possui na última camada, que é a camada de valência. Ok? Ligação iônica e regra do octeto. Vamos ver como ocorre a ligação iônica observando a regra do octeto. Lembrando que a regra do octeto é aquela regra que diz que o átomo, para estar estável, precisa ter 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que fica estável com 2 elétrons, ok? Vejamos como pode acontecer a união do metal e o não metal, que é o que caracteriza uma ligação química iônica, do tipo iônica. Então vamos lá. O sódio tem número atômico 11. Se o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons. E se ele tem 11 prótons, ele também vai ter 11 elétrons. Distribuindo esses 11 elétrons, teremos a seguinte configuração eletrônica. A camada K fica com 2, que só pode receber 2 elétrons, suportar 2 elétrons. A camada L pode suportar no máximo 8 elétrons. Então, 2 elétrons mais 8 elétrons já vão 10 elétrons. Aí falta 1. Eu não posso colocar esse que falta aqui na camada L. Ele tem que ir para a camada M. Então, M vai ficar apenas com 1 elétron. Essa aqui, a camada M, é a camada mais afastada do núcleo, ou seja, a camada de valência. E observe que a camada de valência do sódio só tem 1 elétron. Já o cloro tem 17 prótons, então o número atômico dele é 17, e consequentemente ele vai ter 17 elétrons na sua eletrosfera. Então a camada K, na camada K tem 2, na camada L 8, aí já vai 10. Para 17 faltam 7. Eu não posso colocar os 7 elétrons a mais aqui na camada 8, porque na camada L, porque ele só suporta 8. Então não posso colocar aqui, por exemplo, 15. Então fica 8 aqui e o restante, que é 7, para a camada M. Então a camada M fica com 7 elétrons, ou seja, a última camada, a camada de valência com 7 elétrons. Preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Lembra que os gases nobres não se unem com outros átomos. Por quê? Porque eles são estáveis, eles possuem 8 elétrons na última camada. Pronto, então vamos lá. Para que o sódio fique com a última camada semelhante à camada de um gás nobre, ele precisa aqui abrir mão desta camada M. É mais fácil ele perder um elétron que ganhar 8 elétrons. No caso aqui, ganhar 7 elétrons. É mais fácil ele perder esse, abrir mão desse,
único elétron que ele tem na última camada do que ganhar 7 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada, ok? Ao contrário do sódio, o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então é mais fácil para ele ganhar um elétron para ficar com 8 na última camada do que perder 7 elétrons. Então o que é que acontece? O sódio entrega o seu único elétron da camada de valência para o cloro. Sendo assim, depois que ele fazer a transferência, a doação, ele vai ficar com a camada K e L, sendo que L com 8 elétrons. Então ele fica semelhante a um gás nobre. E, consequentemente, o cloro, que tinha 7 elétrons na camada de valência, ganhou 1 do sódio, então passará até 8 elétrons na última camada. Então a última camada ficou semelhante à camada de um gás nobre. Tá certo? Gente, como representar? E tem aqui a representação dos átomos isoladamente. Então vamos lá. Como o sódio perdeu um elétron, lembra lá da imagem anterior? Se ele perdeu, então a gente marca aqui ó, com X. Ele está carregado positivamente, como eu vou mostrar aqui mais na frente. E o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Então a gente faz 7 bolinhas aqui. Ó. A gente desenha 7 bolinhas. Esse é o símbolo ó, Cl de cloro. Com as 7 bolinhas em volta significa o átomo de cloro com a quantidade de elétrons, né? Cada bolinha é um elétron em sua última camada. E o sódio aqui, a gente podia ser outro desenho, mas usamos um X aqui, para dizer que na última camada dele temos um único elétron, certo? Então, ó, continuando aqui ó, a sequência, o sódio está carregado positivamente. Se tem um sinal de mais, ou mais um, é porque ele tem mais próton do que elétrons. Significa que ele tem um elétron a menos. E porque ele tem um elétron a menos? Porque ele doou para o cloro esse elétron que estava na última camada, aqui ó, o X. Então, o cloro que tinha 7 elétrons, agora tem 8, ó, 7 bolinhas mais o X aqui que veio do sódio. Continuando aqui, ó, lembrando que o cloro é negativo, né, porque recebeu o elétron, então está carregado negativamente. Então aqui ó, temos a representação da substância. Cloreto de sódio. Lê-se cloreto de sódio. Pessoal, aqui temos a representação, né, a fórmula do composto iônico, ou seja, da substância cloreto de sódio. É por isso que o cloreto de sódio se representa dessa forma, tá certo? Devido aqui, ó, essas ocorrências aqui com os elétrons. Ligação iônica entre o cálcio e o Flu e entre o alumínio e o oxigênio. O cálcio tem número atômico 20, então ele tem 20 prótons e 20 elétrons, porque os três possuem o mesmo valor, o mesmo número. Fazendo a distribuição dos elétrons, teremos K2, L8, M8 e N2. Então, já sei que o cálcio pode doar 2 elétrons. A camada de valência dele só tem 2 elétrons, então ele pode descartar aqui esses 2 elétrons. Já o Flu tem 9 elétrons. Então, a camada K fica com 2 e a camada L fica com 7. Então, fica mais fácil dele receber um elétron do que doar 7 elétrons, ok? Pessoal, aqui a gente vai representar os íons, que são os átomos com suas cargas e quantidade de elétrons recebido ou doados. Então vamos lá, o cálcio, Ca de cálcio. A gente viu que na última camada do cálcio tem 2 elétrons, então ele vai doar 2 elétrons. Se ele vai doar elétrons, então ele vai ficar com uma quantidade de elétrons menor do que a quantidade de prótons. Então ele vai ficar aqui ó, com carga positiva. Quantos elétrons ele vai dar? 2. Então vai ficar aqui ó, mais 2. Já o Flu vai receber um elétron. Se ele vai receber um elétron, então ele vai ficar carregado negativamente.
Já que é um elétron, então taca aqui ó, o número 1. E nem precisava colocar o número 1, certo? Então aqui temos o cátions de cálcio e aqui temos o ânion. Os dois são íons. Para formar a forma da substância, né, para compor a forma da substância, né, o fluoreto de cálcio, é bem simples. Ó. O número que está aqui em cima, ó, positivo, vai aqui para baixo, ó, é colocado aqui embaixo, e o número que está aqui, ó, negativo, volta para aqui, ó, vem aqui, ó, para o primeiro símbolo. Então vai ficar assim, ó. O 2 que estava aqui em cima vai ficar aqui, ó, depois do F. O 2, o número que estava acima do F, ele vem aqui, ó, para o cálcio. Mas, professor, por que não apareceu aqui depois do A? O número 1. É porque quando for o número 1, não precisa colocar. Aí vai ficar aqui, ó, CaF2. Já a ligação entre o alumínio e o oxigênio vai ficar assim, ó. O alumínio tem 13 elétrons. Então, na última camada, fazendo a distribuição, na última camada teremos 3 elétrons. Então, ele vai doar esses 3 elétrons. O oxigênio tem 8 elétrons. Na última camada tem 6. Então, ele vai receber 2 elétrons. Então, vai ficar assim, ó, o alumínio, né, o íon alumínio. Então, ó, se ele vai doar elétron, então ele vai ficar carregado positivamente. Quantos elétrons ele vai dar? 3. Então, mais 3. Sinalzinho de mais aqui, ó. O oxigênio, na última camada, tem 6. Então, ele vai receber 2 elétrons. Se ele vai receber elétrons, então a carga dele vai ficar negativa. Então, vai ficar sinal negativo. E o 6. Se ele tem 6 elétrons na última camada, então ele vai receber 2. Se ele vai receber 2, então coloca aqui ó, o número 2. Então, o cátion e o ânion. Os dois são íons. Então, é aquilo que eu falei aqui. Ó. O número 3 que está aqui acima do L, mais 3, vem aqui para baixo. Ó, do lado direito aqui, ó, abaixo do oxigênio. E o que está aqui ó, acima no oxigênio, vem aqui para baixo da letrinha L. Então, vai ficar Al2O3, que o nome da substância formada será óxido de alumínio. Como a gente sabe, professor, o nome do elemento? Tem uma regrazinha que a gente vai trabalhar no ensino médio, como é que a gente sabe o nome de cada substância, tá certo? Então, essa foi a aula de Química. Eu espero que você veja e reveja quantas vezes for necessário até você aprender, tá certo? Estaremos respondendo exercícios e vamos nos acostumando com esse tipo de assunto, tá certo? Porque no ensino médio trabalharemos bastante com isso, tá certo? O professor de Química trabalhará bastante com isso. Se você já tem uma noção de que é uma ligação iônica, então vai facilitar muito a sua vida, ok?